Se você procura um sedã familiar por volta dos R$20 mil, talvez um Civic como esse pode ser sim uma excelente opção. Além dele ter ar-condicionado, direção hidráulica, ele também tem airbag e ABS, coisa que não era tão comum assim para a época. Mas ser um carro completo não é tudo. A gente tem que lembrar que ele já é um carro com 25 anos de uso e demanda de uma ou outra manutenção. Por isso, no vídeo de hoje eu vou falar sobre todos os detalhes desse carro, se realmente vale a pena comprar, quais são os pontos positivos e negativos. O Honda Civic chegou aqui no Brasil em 92, na sua quinta geração. Em 96, ele trocou de geração, ainda vindo importado. Ele veio importado do Canadá e dos Estados Unidos nas versões sedã, coupé e hatch. O hatch na versão VTI com 160 cavalos. Em 97, a Honda começou a produzir o Civic no Brasil, na fábrica de Sumaré, aqui em São Paulo. Em 98, esse já é o modelo produzido aqui no Brasil. E na época, o Civic tinha duas versões, o EX e o LX. O EX era a versão topo de linha, já vinha aqui com rodas de liga leve e era mais completo, e o LX era o básico. Ele vinha com calotas e menos itens de série. E para mim, a sexta geração do Civic é uma das gerações mais bonitas do modelo. Até hoje é um carro muito estiloso. E para quem não sabe, o Civic ele tem duas frentes diferentes e traseira também. Até 98 ele tem essa dianteira. Em 99 ele ganha uma dianteira um pouco mais agressiva, mas mudam faróis, capô, para-choque e grade. E é engraçado, não olhando lado a lado, parece que o carro muda muito pouco, mas ele mudou até bastante. E uma curiosidade, esse Civic ele foi projetado no Japão para o mundo inteiro. Por isso que ele é um carro bem baixo e ele sofre um pouquinho nas ruas brasileiras. Mas se tem uma coisa boa desse carro é realmente o seu projeto de suspensão. Isso porque a traseira utiliza suspensão independente, que é muito boa, ela une conforto e estabilidade. O único ponto negativo desse Civic é que ela demanda bastante manutenção. Lá atrás são 16 buchas diferentes que elas com o tempo estouram e, se você for trocar todas de uma vez, o valor vai sair bem salgado. E uma das maneiras de você ver se o carro está com a suspensão inteirinha é só ver aqui as rodas traseiras deles. Quando o Civic começa a ficar com as buchas estouradas, as rodas começam a abrir. Além de ficar muito feio, isso gera mais desgastes nos pneus traseiros, além de fazer o barulho. Então, se você viu um Civic como esse aqui, ó, as rodas estão direitinho, é um bom sinal, o que significa que o dono cuida bastante do carro. E mecanicamente, o Civic também era um carro bastante avançado. Aliás, em números de potência e torque, ele tem números muito bons até hoje. De potência são 127 cavalos, já de torque são 14,8 kg de torque. Tudo bem, o torque aparece longe em 5.500 rotações, então não é aquele carro torcudo que você já pisa e o torque aparece, tem que pisar bastante. Mas ainda assim, por um carro feito há 25 anos atrás, é muito impressionante. E uma curiosidade, geralmente para um carro ter uma distribuição de peso melhor, o motor sempre é colocado no lado contrário do motorista. Então, por exemplo, se a gente pegar qualquer carro feito no Brasil hoje em dia, o motor sempre vai estar deslocado mais para cá. Como esse carro ele foi desenvolvido no Japão, o motor ele fica do lado de lá, porque os japoneses dirigem aqui à direita. E não só o Civic tinha um motor mais deslocado, o Lancer da época também tinha e outros carros japoneses também. Essa é uma curiosidade que a gente não vê mais nos carros atuais, mas eu acho muito legal de mostrar nesse carro aqui. E o dono, como bom rondeiro, aqui pintou a tampa de válvulas de vermelho, que particularmente eu acho bem bonito e combina aqui com o coração do carro. E caso você for comprar um carro como esse, tome muito cuidado com o sistema de arrefecimento dele, que é um carro bem sensível, ainda mais se a gente pensar que é um carro de 25 anos de idade. Uma outra coisa que você precisa tomar atenção aqui nele é ver as peças que o dono utilizou nesse carro. Porque quanto mais velho o carro vai ficando, mais propenso ao dono utilizar peças de má qualidade nele também acontece. Ver qual que é a marca de bateria que ele está usando, isso já são indícios se a pessoa cuida ou não do carro. Um indício muito importante é você ver se ele está utilizando apenas água de torneira ou água desmineralizada com aditivo. Isso também é muito importante aqui para a saúde do motor. E uma outra curiosidade, é muito legal ver como as rodas e pneus também cresceram com o tempo. Por exemplo, esse Civic aqui, que era o topo de linha, utiliza rodas aro 14. O pneu é um 8565, que hoje é praticamente padrão em carro compacto. Mas nessa época, o padrão para carro compacto era aro 13. Aro 15 e aro 16 só em carro importado, muito mais caro. E desde sempre os Hondas foram conhecidos pela sua boa qualidade de construção. E com esse Civic não é diferente. A gente pode ver isso por alguns detalhes, como por exemplo, os vãos entre painéis bem rentes, coisas que não eram comum para um carro da década de 90. Uma outra coisa que chama a atenção nesse carro é a batidinha de porta. Olha o barulho que faz. Muito abafado, lembrava de carros muito mais caros e muitos mais novos. E uma curiosidade, o Civic ele nasceu para ser um carro mundial, por isso que quando a Honda escolheu o nome dele, escolheu um nome fácil, tanto que você pode ler ele de trás para frente como de frente para trás, que as ordens das palavras não mudam.
Isso ajuda tanto para o mercado americano, como para o europeu, como aqui para o brasileiro. Mas, já que a gente está aqui na traseira do carro, eu queria falar sobre outras curiosidades aqui dessa traseira. Primeiro sobre a lanterna, que até 98 é esse modelo aqui, e em 99 ele ganha lanternas clears, que o pessoal chama, onde a seta e a ré vêm aqui para cima e o design dela fica mais moderno. E uma outra coisa boa do Civic é que o para-choque dele é bem para fora. Isso ajuda bastante naqueles totós do dia a dia a você não amassar nem a tampa e nem quebrar uma lanterna por besteira. Bom, mas já que a gente está aqui na traseira do carro, vamos falar sobre o porta-malas deles. Mas antes, eu queria mostrar aqui a chave para vocês. E como um bom Honda, a chave dele é bem simples, mesmo sendo a versão topo de linha do carro. A chave aqui é bem pequenininha, detalhe aqui para o alarme original, bem antigo, bem curioso. E aqui para a gente abrir o porta-malas, tem que enfiar aqui a chave no miolinho, igual faziam os maias e astecas. O porta-malas, por sua vez, tem apenas 337 litros de capacidade, o que é até engraçado. Se a gente pegar hoje SUVs compactos, tem um porta-malas maior do que esse carro aqui. Mas, de novo, os carros eles cresceram muito com o tempo. Então, hoje a gente acha pequeno, mas na época esse porta-malas era muito bom. Mas, por outro lado, o acabamento desse porta-malas é muito bom. Tudo tem forração, o carpete tem ótima qualidade. Aqui, ó, também, ó, é tudo protegido para não raspar em nada. Infelizmente, a tampa não tem acabamento, poderia ter, mas tudo bem. Aqui, o step fica aqui de baixo, tem ali o subwoofer, por isso que eu não consegui tirar, mas ele fica aqui embaixo e também tem a mesma medida das outras rodas. Bom, pessoal, chegamos aqui no interior do Honda Civic e olha, eu acho muito legal você filmar esses carros mais antigos, você vê a evolução dos carros ao longo dos anos. Primeira coisa, você senta aqui no Civic, num carro mais antigo, a maneira como você senta é diferente dos carros atuais. Digo isso porque você senta mais alto, você vê tudo alto, as janelas são maiores, os bancos são mais baixos, o painel fica mais baixo, tudo que você se coloca aqui no carro é diferente e isso eu acho sensacional. Essa aqui é a minha visão como primeira pessoa. Observe que na minha visão você consegue ver o capô e você vê o capô direitinho e isso dá uma boa noção de espaço. As colunas elas são mais verticais, o que também ajuda na visibilidade. Olha como o painel fica baixo, os retrovisores também ficam bem destacados e isso é muito legal. Aqui os retrovisores eles são planos desse lado e convexos ali do outro. Olha ali o meu ceratinho ali. Para visibilidade eu prefiro os dois retrovisores convexos, mas era padrão de carro dessa época. Para trás a visibilidade também é boa. E de novo, porque o carro ele tem janelas amplas e isso ajuda bastante no dia a dia. Hoje em dia, cada vez mais por questões de segurança, por questões até de privacidade, os carros eles estão com as janelas menores e você fica mais afundado no carro. E aqui não, voltar com essa sensação de luz entrando é muito legal. Bom, mas bora parar de falar sobre isso aqui e vamos mostrar aqui os materiais e o desenho do painel. Que também para mim é muito bonito e tem a cara aqui dos anos 90. Para mim, o destaque do Civic dessa época eram os materiais que ele utilizava, que era muito bom. Ó, é um carro aí de novo, com 25 anos de idade, mas olha só o painel, tá inteirinho. Olha aqui os encaixes, não tem um defeito e isso é sensacional. O volante ele já foi refeito no padrão original aqui, ó, e também tá muito bom. A porta, vindo para o detalhe também, é uma porta muito bem feita e utiliza ótimos materiais. Ó, aqui em cima é macio, aqui é couro, é macio, aqui embaixo ó, é macio, aqui já é plástico, mas é um plástico emborrachado. O carro aqui ele tem os comandos no lugar correto, tem um ótimo porta-trecos aqui embaixo, então é um carro sim muito bem feito. Mas mesmo tendo esse refinamento aqui no interior, a gente vê os anos se passando no Civic por uma questão muito básica. Aqui a posição ao volante. Observe como o volante ele fica um pouquinho deslocado aqui para a direita. Isso é um sinal de um carro feito nos anos 90. É um ponto negativo? Não, mas só mostra o sinal da idade do carro e que bom que os carros evoluem ao longo dos anos. Ah, e já aproveitando e falando sobre o volante, eu tenho uma outra curiosidade sobre ele. Nessa época, os engenheiros não sabiam colocar um airbag e buzina tudo no mesmo lugar. Por isso que ele tem essas dois botãozinhos aqui, sendo que o airbag fica nessa região central. O volante ele é bonito, tem um diâmetro até bem grande, bem maior do que os carros atuais, mas ainda assim ele tem uma boa pega. E, por incrível que pareça, ele regula aqui em altura. Vai tirando. Tem muito carro mais novo que não tem esse item. Outra coisa boa aqui, ainda falando sobre posição de dirigir, é que o carro ele tem um ótimo apoiador aqui para o pé esquerdo, que no trânsito ajuda bastante. Vindo aqui nos detalhes do painel, então aqui a gente tem uma saidinha de ar. Fala assim, não é muito japonês isso aqui? Eu vejo um Corolla, um Civic, tudo tem essa carinha aqui. Aqui é para você apertar o Cruise Control, onde você regula aqui no volante. Aqui o dimmer do painel. Mais para baixo aqui a gente tem dois botõezinhos sem atribuição. Um seria aqui para o milha dianteiro, o outro para o teto solar, que esse carro não tem, só a versão americana que teria.
e aqui para você ajustar os espelhos retrovisores. Mais para baixo, aqui a gente tem um porta-objetos e ali o apoiador para o pé esquerdo. E aqui embaixo uma outra curiosidade, esse Civic ele tem uma chave especial para manobrista, então você pode trancar aqui tanto a portinha lá do tanque quanto o porta-malas, que ele não vai conseguir abrir se você entregar essa chave. Originalmente o Civic vinha com 3 chaves, 2 que tinham todas as funções e uma para o manobrista. Já o painel de instrumentos desse carro é também uma outra volta ao tempo, isso porque a gente não tem nenhum comando digital aqui nele, tudo é analógico. Eu vou ligar aqui o painel para vocês verem, aqui acende todas as lâmpadas, olha o barulhinho que faz, muito legal. Vou aqui ligar o carro. Olha o ronquinho. Tá aqui o painel de instrumentos. Aqui a gente tem o mostrador de RPM. Aqui o velocímetro. Aqui o nível de combustível. E aqui a temperatura do motor. Tanto o odômetro total como o parcial, eles são aqui analógicos. E o carro não conta aqui com o computador de bordo. Os carros japoneses prezam pela simplicidade. A gente só foi ver um computador de bordo decente no Civic apenas em 2006, quando ele mudou para a geração 8. Vindo aqui para a parte central do painel, aqui a gente tem 2 saidinhas de ar, aqui o botão do pisca-alerta, aqui o desembaçador traseiro, aqui a gente já tem o rádio do modelo, que o dono colocou uma multimídia bem mais moderno, e o legal é que ficou bem integrado aqui o painel. Aqui um relógio muito nostálgico também, digno de carros japoneses, e aqui a gente tem os comandos do ar-condicionado. Esses comandos do ar-condicionado eu acho um negócio muito charmoso, digno de carros só dessa época. Isso porque ele mistura elementos mais antigos com mais modernos. Por exemplo, essas alavanquinhas aqui, onde você tem que colocar para um lado e para o outro, é digno dos anos 90. Olha o barulhinho que faz. Assim como a intensidade aqui do vento. Que até que pode ver, é bem silencioso. Mas para você trocar aqui para onde o vento vai, é um esquema meio que digital. Então você clica aqui, e o carro vai mudando. Também visto somente em carros dessa época, e eu acho um charme muito legal. Vindo aqui mais para baixo do painel, então aqui a gente tem um cinzeiro. Carro dos anos 90 tem que ter cinzeiro, senão não é carro dos anos 90. Aqui uma tomada 12 volts, que servia também para acender aqui o cigarro, o dono já atualizou aqui. Mais para baixo a gente tem um porta-objetos e aqui um outro porta-objetos. E aqui a gente tem um porta-copos, que você aperta aqui e ele abre aqui, Fala aí, mega charme dos carros dessa época. Aqui a alavanca de câmbio também o dono já trocou, colocou uma aftermarket. Os engates são muito bons, bem curtos, tá vendo? E é uma delícia trocar marcha aqui nesse carro. Aliás, o Civic nessa época era reconhecido também pelos seus bons engates e é bem macio. Tanto a embreagem quanto o câmbio aqui tem uma boa modulação. Vindo aqui mais para a parte central do painel, aqui a gente tem outro porta-objetos. Aqui o freio de mão, num tamanho muito legal e com bom acabamento. E aqui a gente tem um apoiador de braço, que também você consegue colocar bastante coisa aqui nele. Vindo aqui para a parte direita do painel, aqui a gente tem o porta-luvas. O porta-luvas ele também tem um bom acabamento. Abrindo aqui ele tem um bom tamanho, pena que não tem luzinha. Também não tem trava, geralmente carros dessa época já tem uma travinha aqui para você fechar ou destravar ele, coisa que esse carro não tem. Vindo aqui para a parte superior do painel também, o bom acabamento continua. Isso porque o forro ele é de boa qualidade, já era bem moderno para a época. Aqui o parasol ele é grande e tem aqui um acolchoamento muito legal, muito boa qualidade mesmo. O parasol aqui infelizmente não conta nem com espelhinho nem com tampinha, né? Mas tudo bem. O do passageiro a gente já conta aqui com tampinha e espelhinho, pelo menos isso. Mas o que impressiona de novo, olha o toque macio aqui do parasol. Isso a gente não vê em carro novo. O espelho, como falamos, é do espelho normal, não é fotocrômico, tanto que não era nem comum para essa época. Já falando sobre os bancos desse carro, aqui também a gente fala sobre a idade dele. Isso porque eles já não são bancos tão largos assim. Eles oferecem até um bom apoio lateral, mas não tão bom quanto os carros modernos. De novo, não é uma crítica a esse carro. Na época ele era muito bom, mas mostra como os carros também eles evoluem ao longo dos anos. Já em espaço, o Civic é engraçado. Como ele foi desenvolvido para o Japão, os japoneses em média são mais baixos. Então eu, por exemplo, que tenho 1,70 m de altura, eu estou muito bem encaixado nesse carro. Parece que ele foi feito para mim. Mas eu sei que pessoas mais altas reclamam que esse carro é um pouquinho apertado. Para mim, aqui na frente, eu estou muito bem encaixado. Agora, bora ver lá atrás. Já que atrás, o espaço também é mediano. Para a cabeça, me sobra aqui dois dedos mais ou menos. Para frente, me sobra 5, 7 dedos. Que para um sedã médio daquela época é um bom espaço, mas hoje em dia é espaço de um carro compacto. De novo, olha como os carros eles cresceram de tamanho. Cresceram não só em comprimento, mas em altura também. Hoje em dia, a maneira como você senta no carro é diferente como você senta nesse carro aqui. E digo isso porque, estou sentado de maneira confortável. As minhas pernas ficam muito mais para cima. O banco ele tem um mega encosto bem confortável, ele reclina muito mais do que um sedã
hoje moderno. E assim, a sensação de você sentar no alto é muito maior. Tanto que essa aqui é minha visão como primeira pessoa. E observe que entra muito mais luz aqui para dentro do que em carros mais novos. Se por um lado é muito bom porque não te dá nenhuma sensação de claustrofobia, por outro lado, o vidro aqui atrás entra bastante luz mesmo, o que não acontece também em carros mais novos. O banco ele tem porta-revistas tanto aqui no motorista, como ali para o passageiro. E uma outra curiosidade, nessa época, geralmente bancos de couro eram oferecidos em concessionárias e não diretamente da fábrica. Originalmente, o Civic EX só vem aqui com bancos de tecido. Esse aqui já é couro, mas eu tenho quase certeza que foi colocado ou depois ou numa concessionária. Aqui atrás na porta, o acabamento também é muito bom. Tudo é macio, ó. Aqui é macio, aqui também é macio, aqui também é macio. O pegador, ele é macio. Aqui a gente não conta aqui com porta-objetos, mas a porta é muito bem construída. A única coisa que eu sinto falta é de colocar pelo menos um cromadinho aqui, que não era tão comum nessa época. Outra coisa que denota também uma mudança nos carros é que hoje em dia os carros ele tem um espaço muito maior aqui para a lata, para absorção de impacto, enquanto aqui no Civic já é bem menor. De novo, isso demonstra como os carros eles evoluíram com o tempo. Os carros eles também aumentaram de tamanho por conta da segurança. Uma outra coisa bacana é que ele conta aqui com alça PQP para todo mundo, menos para o motorista que segura no volante, mas ele conta aqui também com a luz central. O carro ele também conta aqui com ajuste do cinto de segurança, tanto para o motorista como ali para o passageiro. Ainda falando sobre segurança, vocês sentiram falta de alguma coisa? Eu senti falta de apoios de cabeça melhores. Esse carro ele tem, ó, aqui é um apoio de cabeça e aqui é outro, mas eles ficam integrados aqui ao banco, que era algo comum nos anos 90, principalmente nos carros japoneses, mas não são tão seguros assim. E uma outra mancada de segurança é que ele só tem cinto de segurança para que vai nas pontas. No meio a gente só tem aquele subabdominal. Bom, mas bora pro interesse e vamos dirigir esse carro. Bom pessoal, estamos então aqui na cidade aqui com o Honda Civic de 6ª geração. Que carro gostoso, hein? Eu imagino quão nave esse carro não tem sido na época. Digo isso porque, além de ele ser um carro bem gostoso de dirigir, com todos os comandos à mão, a maneira como você senta, é um carro assim divertido. Justo, ó, a direção, ó, você vira um pouquinho, ela é bem direta, nem parece que é um carro dos anos 90, parece que é um carro bem moderno, mais moderno, né? Ele é um carro que instiga, principalmente esse aqui que tá com um ronquinho esportivo, ó, ele anda bem, você pisa, ó, você já tá em 3.500 rotações, o motor gira gostoso, é um carro bem divertido. E uma coisa que eu gostei pra caramba desse carro aqui foi a maciez da suspensão dele, que tem Civics que são mais novos, que são mais durinhos que esse aqui. Mas vamos lá, como é que é dirigir aqui esse carro? Primeiro, ele tem uma ótima ergonomia, tudo fica aqui bem à mão, então por exemplo, ó, a alavanca fica próxima aqui do volante, a direção, como eu falei, é bem direta, os pedais têm um bom peso e é bem gostoso aqui de dirigir o carro. O motor ele tem boas respostas, ele realmente parece um motor bem atual, é 1.6 e como o carro é leve, olha como ele anda bem. Eu várias vezes aqui passei de 50 por hora só aqui na experimentação do carro, eu achei isso bem divertido. Uma coisa aqui que reflete em qualidade do carro, com o tempo as hastes, seja de seta, seja dos comandos, ficam mole, ficam frágil. Esse carro aqui ele tá bem durinho ainda, o que mostra a qualidade de construção que esses carros têm. É um pequeno detalhe, mas mostra realmente que eles são bem feitos. Uma outra coisa bem bacana desse carro aqui é o consumo de combustível dele. Isso porque ele é bem econômico, ele é só gasolina, mas o dono me fala que na cidade ele faz 9,5 e na estrada ele chega a fazer 15. O que é um consumo bem ok, principalmente, de novo, a gente colocar a época que esse carro foi feito. Para mim, acho que o único ponto negativo desse carro aqui na cidade é que ele realmente é bem baixo. Então, por exemplo, ó, você vai entrar aqui em rua mais ruim, você tem que ir devagarinho, tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Comigo não raspou em nada e, pelo preço que o carro vale, pela experiência que ele passa, super vale a pena. Aí eu jogo a pergunta para vocês, vocês teriam um carro como esse? Eu, que sou lasanheiro, super teria. Ainda tenho vontade de ter um Civic como esse, na versão EX para colocar um Battle of Óleo. E já que a gente falou sobre EX, a gente não podia passar desapercebido, né? Vamos tentar abrir o VTEC desse carro. O dono me autorizou aqui a abrir o VTEC. O dono falou, ó, pode acelerar até os 6.000 giros. Então bora. Segundinha. 4.000 RPMs. Ó o VTEC abrindo. Eita lá, tá com saúde o carro, hein? Muito gostoso, muito bom mesmo. Pedro, obrigado aqui pela oportunidade, cara. Tô muito feliz. E como é que é o mercado desses carros? Bom, Honda são carros muito peculiares. Isso porque você encontra carro a partir de 15 mil reais, mas os preços podem chegar até 50 mil reais, dependendo do estado de conservação. E claro, pelo ano, né? Querendo ou não, de novo, o carro passa de 20 anos, o que manda não é a tabela, e sim aqui o seu estado geral. Bom, Rodrigo, mas eu estou procurando um carro para o dia a dia. Você recomenda? Olha, eu falo que você tem que gostar.
Isso porque assim, as peças são mais caras do que se você comprar com um Celta, do que um Palio, do que um Uno, mas o carro ele dá um banho em conforto, dá um banho em equipamentos, e aí você tem que colocar na ponta do lápis. Encontrar peças para ele ainda é fácil. Como foi um carro produzido no Brasil, a gente tem muita facilidade, principalmente na internet. Para mim, o meu maior ponto é o quanto você está disposto a gastar com tempo e dinheiro nele. Porque assim, é muito estiloso, mas o seguro é mais caro, de novo, a manutenção também é um pouquinho mais chata, mas sim, o carro entrega bastante coisa. Bom, se eu indico a compra, sim, eu indico sim, mas de novo, você tem que gostar do carro. Eu vou deixar mais 2 Civics aqui do lado como sugestões. Meu muito obrigado e até a próxima!